Eu já quero adiantar que o vídeo de hoje está muito bom. A Veja dizendo que o erro no relatório sobre o Bolsonaro no caso das joias fez um estrago dentro da Polícia Federal e fez uma afirmação, no mínimo, curiosa. Políticos saindo em defesa do Bolsonaro, como Nunes, Zema e o Pablo Marçal, ao defender o Bolsonaro, deixou as jornalistas da UOL sem rumo. Essa vale muito a pena ver. Bom, vamos ver também o retorno dos irmãos Batista, inclusive sendo rechaçado, inclusive pela esquerda. Vamos ver também o prefeito de Balneário Camboriú dando uma resposta humilhante para o Lula, seu ministro e o PT. Gostaria de pedir encarecidamente para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, deixa para mim aí também qualquer comentário, até porque sem a força de vocês aqui nas redes sociais, nada disso seria possível. Bom, eu gostaria de começar com o Pablo Marçal. Eu quero adiantar que eu não posso dizer que eu confio nele 100%, mas não dá para negar que depois dessa entrevista ele conseguiu ganhar alguns pontos. A Polícia Federal reuniu uma série de evidências sobre Jair Bolsonaro no caso das joias. Qual é a sua opinião sobre esse caso? O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa que desviava... De qual organização? O Bolsonaro fazia parte de uma organização criminosa. Olha para que nível que nós já estamos partindo. Vou explicar. Que desviava joias, presentes recebidos por líderes internacionais para o patrimônio público brasileiro, que desviava isso para o exterior e vendia lá fora para custear a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos? Quem? O presente é do presidente da República ou da União? Você sabe responder? O presente ele pode tanto estar em caráter personalíssimo quanto em caráter de patrimônio público, mas não pode ser vendido no exterior. Tá bom. Porque nós sabemos que o Lula recebeu aí containers aí de presentes e é claro que depois ele teve que devolver muitos presentes, alguns que ele pagou por ele. Nós sabemos que é comum presidentes receberem presentes. Aí, se o Lula devolveu e o Bolsonaro também devolveu, fala para mim qual a diferença entre os dois e por que o tratamento de um é de uma forma e de outro é de uma forma diferente. Dá para entender, né? Se não pode ser vendido no exterior, então ele que arque com isso. Agora a gente quer saber os outros containers que o Lula tirou lá do... Eu perguntei sobre o Bolsonaro. E eu respondo o que eu quiser, porque eu vou te explicar. O senhor acha que ele, que ele é o comandante dessa organização criminosa ou não? Isso é uma ilação falar isso. Primeiro, é uma suposição não é que ilação, tem... Não, é uma ilação. A Polícia Federal indiciou ele. A Polícia Federal prendeu o Lula, foi condenado em 3 instâncias por nobre juízo, cumpriu 588 dias de cadeia e alguém foi lá e descondenou ele. E todo mundo chama ele de inocente. Quem é a Polícia Federal nisso? A Polícia Federal, o ministro da Justiça que está mandando nele, pode fazer o que quiser. Inclusive, não tem nenhuma irregularidade na minha campanha de 2022, a Polícia Federal foi lá em casa também. Você não acredita na Polícia Federal? Eu acredito em Deus. Todo mundo é corrompível. Uma pena ver isso, esse bombardeio da mídia em cima do Bolsonaro. Por quê? Porque está aumentando o gás e a gasolina e tem um pacote querendo aumentar todo tipo de taxa e imposto, só que aí coloca o Bolsonaro na frente, o povo fala dessas joias, depois rouba a joia do prato da sua casa, rouba a comida básica que você tem, o gás está ficando mais caro, a gasolina está ficando mais cara, esse sempre foi o jogo. Mas o senhor disse, então, que se foi vendido no exterior, ele tem que responder. Se você está falando agora, não, peraí só um pouquinho, primeira coisa que a gente precisa... Agora o senhor está dizendo... Eu posso responder? Só é o seguinte, um minutinho, não, deixa eu terminar, estava com a resposta, né? E fica parecendo que ela quer que o Pablo Marçal responda aquilo que ela quer. Aí quando o Pablo Marçal pergunta sobre o Lula, aí ela fala que não é sobre isso que ela está falando, que o assunto é outro. Tá certo. Não, deixa eu terminar, estava com a resposta, né? Eu tenho que terminar. Eu tenho que esclarecer a pergunta. Você fica à vontade, tem 41 minutos. Seguinte, se o Bolsonaro tem acesso aos presentes, a maioria que eu tive notícia, ele devolveu. O presente é dele. E uma declaração já da PGR, da Advocacia Geral da União, já falou que o presente é dele. Ele faz o que ele quiser com esse presente. Ele é um cara simples. Eu tenho conhecimento dele, ele usa um G-Shock, ele usa um relógio normal. Ele não gosta dessas presepadas que o Lula gosta e anda de Patek Philippe, não. E eu não sou contra, que eu também ando de Patek Philippe, só que o Bolsonaro não gosta disso. E vocês querem massacrar a imagem dele como se ele estivesse devendo alguma coisa. Se ele não pode ficar com os presentes, eu duvido que ele vai ficar, é só devolver. Inclusive o Eduardo Bolsonaro, brilhantemente, pediu para o príncipe da Arábia Saudita pegar os presentes de volta, já que vocês estão com essa confusão toda. Eu acredito de verdade que o Bolsonaro, pela simplicidade dele, né, a mídia soltou lá de forma
chula, que era 25 milhões e depois teve que corrigir, e ninguém fala que é fake news. Eu não vi nenhuma notícia falando que vocês soltaram fake news de 25 Não milhões. foi a Hoje, mídia. no A UOL, Polícia mas a Federal Polícia Federal divulgou. Então vocês têm que divulgar. A dentro do- Polícia Federal divulga fake news. Nós Tava hoje na Folha de todos São Paulo. divulgamos. Isso, não é hoje errou. Não, tá escrito assim, ó. Polícia Federal errou. Não, vocês têm que escrever. Polícia Federal divulga fake news, que isso é notícia mentirosa. Não, a Polícia Federal, dentro Fake do relatório, colocou um número e Fake depois news. se corrigiu. Mas como assim? A imprensa divulgou um erro da Polícia Federal e não foi fake news? Mas calma aí, independente se foi intencional ou não, foi divulgada a verdade, já foi admitido aí que houve um erro e um erro grande. Agora, já pensou se isso começa a virar moda? Divulga aí várias notícias, depois que fez um estrago na reputação da pessoa, aí aparece alguém para dizer que foi um erro. Aí também é complicado. Ou seja, fez uma fake news A e depois Polícia corrigiu. Federal não faz notícia, a Polícia Federal faz investigação, não faz nem fake news, nem news. Então isso aí não Eles vira fizeram notícia? uma avaliação das Sim. joias e corrigiram essa avaliação. Esse é Então o não papel foi da isso, Polícia é para criar Federal. uma impressão errada, foi uma fake news e depois vocês passam esse paninho. Desculpa falar, mas é muito chato. Agora o senhor falando da Polícia... A Polícia Federal não faz fake news, eu faço lá no Rio Grande do Sul. Quem tem que fazer fake news é qualquer pessoa que dá notícia errada. A Polícia Federal fez sim. Aí foi lá, poucas horas depois corrigiu. Eu sou contra 100%, não precisa ficar inventando conversa, fale a verdade. Só que passar pano, ela não é fazedora de notícia. Qualquer pessoa que dê declaração está criando uma notícia. E prejudicou muito o presidente Bolsonaro. Eu odeio injustiça. Eu já fui processado criminalmente por 13 anos, fui injustiçado e eu tenho pavor disso, eu tenho raiva disso. Gostei dessa. O Pablo Marçal não deu tempo nem para respirar. Vamos dar uma olhada nessa publicação aqui da Veja. Matheus Leitão, o estrago que o relatório sobre Bolsonaro causou dentro da PF. E só para vocês terem uma noção, vou ler um trecho aqui do que ele disse. O infantil, grosseiro e irresponsável erro da Polícia Federal no relatório final do caso das joias contra Jair Bolsonaro fez um estrago interno na corporação. Segundo a coluna apurou, houve até suspeita entre o grupo da PF de que o erro foi deliberado para ajudar o ex-presidente. Já está chegando no nível da mãe, né? Porque esse aqui é o filho da Miriam Leitão. Quer dizer que alguém querendo ajudar o Bolsonaro aumentou o número. Só pode estar brincando. Bom, agora vamos ver aí os políticos que saíram aí em defesa do Bolsonaro. Folha de São Paulo, Zema sai em defesa de Bolsonaro e diz que justiça precisa tratar todos de maneira igual. Agora vamos ver a entrevista do Nunes falando sobre esse assunto. Ele chegou a mencionar móveis, embaixada e a suposta importunação de Baleia. Essas coisas são baseadas em provas, né? Tem que gerar documentos, você vai ter situações. Já teve o caso da baleia lá, que aí teve o indiciamento, foi ouvido pela Polícia Federal e depois disse que não importunou a baleia. Teve o caso dos móveis, que disse que sumiu com os móveis, depois os móveis estavam guardados lá. Teve o caso de na embaixada que teria algo errado, algo ilegal e depois descobriu que não era ilegal. Precisa ter muita tranquilidade e comemorar que nós somos um país da democracia. E a democracia, ela prevê que a gente respeite os processos legais e que a gente faça as ações de todos os lados, inclusive da imprensa, com muita responsabilidade. E já essa aqui é uma publicação do Estadão. Empresa de irmãos Batista foi recebida 17 vezes em ministério antes de ser beneficiada pelo governo. E aí, fala para mim, qual a sua opinião? Vamos colocar um trecho aí de uma colunista da UOL, ela também que é de esquerda, achando muito estranho essa aproximação. Pois é, eu tô falando que os irmãos Joesley e Wesley Batista vão poder pedir música no Fantástico, né, seguindo a nova regra aí que se estabeleceu no Brasil com essa brincadeira, porque eles já conseguiram bastante medidas favoráveis, né, desde que o presidente Lula voltou ao poder. Eles são empresários bastante ligados ao presidente Lula, né, tiveram grande participação aí nos 2 primeiros mandatos dele, no mandato da Dilma Rousseff, até que foram presos, e agora estão tentando se reabilitar politicamente. Meus amigos, isso aqui é o Brasil, é como dizem, não é para amadores. O que vocês acharam da volta dos irmãos Batista? Eu vou ficando por aqui, mas vou deixar a resposta humilhante do prefeito de Balneário Camboriú para o ministro do Lula, mas que acaba que também é endereçado para o Lula e o PT.
Pessoal, aqui é Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E eu quero aqui ler uma postagem feita pelo ministro Paulo Teixeira do governo Lula, em que ele diz assim: o Balneário de Camboriú e Santa Catarina já foi melhor frequentado, sediou nesse final de semana um encontro de acelerados, terraplanistas e negacionistas. A cidade precisa de uma limpeza espiritual a favor dos legítimos frequentadores do balneário. Negacionistas são você, o seu presidente, o seu governo, que continua negando a nossa cidade respeito, o valor que ela merece. Cada R$100 que nós enviamos a Brasília, somente R$10 retorna a Balneário Camboriú. E aqui eu vou falar um índice que deve irritar muito vocês. É que nós temos o menor índice de analfabetismo do país, com a população de mais de 100 mil habitantes. E temos um dos melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Além disso, a primeira visita do presidente argentino ao Brasil foi na cidade de Balneário Camboriú, que foi o palco de importantes discussões na geopolítica nacional e internacional, trazendo milhares de pessoas que frequentaram os nossos restaurantes, a nossa hotelaria, o nosso comércio, que inclusive nos dá a independência que talvez irrite tanto vocês, porque nós aqui damos conta do recado. Sabe por que Balneário Camboriú não precisa de uma limpeza espiritual? Porque ela nunca foi governada pelo PT.